lipodistrofia, sobre todas as alterações estruturais que acontecem no tecido conjuntivo decorrentes de toxicidade que vão desencadear a alteração que a gente conhece como celulite, elas acontecem em todos os tecidos conjuntivos. E quando a gente fala das fáscias profundas e das fáscias superficiais, boa noite, meninas. Obrigada, gente. Obrigada, Arituza. Então, quando a gente pensa nas fáscias profundas, que são o quê? Vocês vão ver no vídeo, mas vamos dar uma olhada, que é pra gente ir cada vez ficando com essa imagem mais guardada na nossa cabeça. Então, vamos pensar assim, ó, vamos fazer fase profunda, superficial. Vamos pensar assim, nós temos a camada muscular, tá? Então, vamos considerar aqui a camada muscular. Nós temos a fáscia que recobre esse tecido muscular, que a gente chama de fáscia profunda. Aí, nós temos duas características que vão constituir o que a gente chama desse tecido... não é tecido... É tecido... Deixa eu vou lembrar. Enfim, essa fáscia profunda que está recobrindo a camada muscular, ela vai ser responsável por abrigar vasos de grande calibre e nesta camada mais profunda, adiposa, a gente vai ter células que têm a característica de serem finas. Então tem uma aula inteira falando disso, elas são finas, menores e elas não têm a capacidade de acumular muito material lipídico. Então, à medida que vai acontecendo, por exemplo, um entumecimento do tecido conjuntivo, uma aglomeração de líquido, e essas camadas começam a se distender, seja por acúmulo de gordura ou por acúmulo de água, e é isso que eu quero que vocês olhem com carinho nesses vídeos, porque lá nós estamos falando do acúmulo da gordura alterando as fáscias superficiais. E aqui nós estamos falando do acúmulo de líquido, da destruição da matriz fibrilar e principalmente da falta de posicionamento adequado, que pode desencadear um mau escoamento, uma má higienização, uma má nutrição desse tecido. Então, a segunda camada de face, então aqui ó, nós teríamos a camada da face superficial, vou por azul. Depois dessa camada que a gente chama a camada lamelar do tecido, a gente vai ter subcutâneo, tá? Eu tava querendo falar para vocês, então tudo isso que a gente vai falar aqui, ó, vai ser o tecido subcutâneo, certo? Que tem sido muito estudado nas pesquisas de face. É isso que eu quero que vocês tenham essa capacidade de transpor a história da celulite e entender que isso acontece em todos os tecidos conjuntivos, tá? Essa degeneração por falta de espaço, por falta de oxigenação e etc. Então, aqui nós teríamos essa face superficial, que vai dividir a camada que a gente chama do tecido subcutâneo lamelar, do que a gente chama de tecido subcutâneo areolar, em que esses adipócitos, essas células de preenchimento que conseguem acumular ácidos graxos, ou seja, gordura, elas têm outra característica, que é acumular gordura em grande quantidade decorrente de engordas rápidas. Então, esta camada profunda, ela vai aumentar e se ampliar quando houver um aumento do volume ou da quantidade de tecido adiposo de forma lenta. Então, esta camada, ela vai, à medida que esse tecido vai sustentando essa tração, ou seja, ou pela entrada de gordura, ou pela destruição por rasgo, por compressão, por falta de higienização, enfim. Esta camada, esta face que estava organizada e, mais importante de tudo, sustentando os vasos de grande calibre que atravessam essa camada lamelar, que vão se encontrar com uma outra rede vascular que vai estar junto com a face superficial. E a partir dessa rede vascular, a gente vai ter pequenos vasos de pequeno calibre, chegando até o que seria a camada superficial do tegumento, da pele. E aqui nós teríamos derme, epiderme e hipoderme. Então, o tecido subcutâneo, ele vai sofrer
todas essas alterações que podem ou fazer com que essa fáscia superficial, que tinha uma estrutura contínua, uma estrutura que, principalmente pelo seu arranjo em forma de rede, iria manter estes vasos, trazendo a oxigenação, o calor, o fluxo para a camada superficial da pele, e assim mantendo esta continuidade e essa superfície adequadas. À medida que esta camada mais profunda, que vai ser a que vai aguentar, por exemplo, os tracionamentos musculares, que vai estar colada, que a gente chama da face muscular propriamente dita, a gente não pode esquecer que essa face ela tem conexão extrema, profunda, sem espaço e sem possibilidade de desconexão com as camadas superiores. Então, quando a gente palpa uma mobilidade tecidual, quando a gente tenta sentir se esse tecido está rígido, se ele está entumecido, se ele está fasciculado, então como eu vou entender se por causa de destruição dessa região lamelar, dessa região profunda, ou porque eu tenho muita toxina e isso desencadeia acúmulo de matriz proteica e de catabólitos nessa região, que podem, inclusive, desencadear lipogênese no sentido dessa gordura proteger e reservar estas regiões que não estão com seu metabolismo muito adequado. Então, a gente está falando desde o começo do curso que a gordura ela é a defesa. A gordura e a água são as defesas do nosso organismo. Então, uma região que recebe uma grande quantidade de água é porque em algum ponto o organismo está entendendo que aquela região precisa se enrijecer, se entumecer, aumentar as suas pressões para que as reações químicas sejam mais rápidas ou para que esse produto dessa reação aconteça de uma forma mais rápida e se torne mais biodisponível. Então, à medida que esta camada lamelar passa, por exemplo, de mais ou menos 6 pilhas de células, que é o que existe mais ou menos nessa região, e isso começa a se reproduzir de forma desordenada, nós vamos ter um processo que é bem pouco conhecido, bem pouco descrito, bem pouco estudado, principalmente na nossa área, que é a laminação da face superficial. Então, os desajustes, as alterações metabólicas dessas camadas profundas da pele, e vocês já entenderam que eu estou falando de fáscia muscular aqui. Esta fáscia profunda é a fáscia muscular, a que está diretamente conectada ao meu músculo. Quando esta região começa a perder a sua capacidade de deslizamento e principalmente a destruição, seja por sobrecarga exagerada extrema, seja por falta deste arcabouço muscular conseguir tracionar adequadamente essas estruturas fibrosas, seja porque esta camada gordurosa adiposa ela cresceu muito rapidamente, esta face superficial que era a sustentação, a rede onde os vasos sanguíneos com calibre menor iriam se organizar para chegarem até o tecido cutâneo, elas vão começar a se laminar e a gente tem o chamada fasciculação dessa face superficial. Então, um lugar cresce um tanto mais de célula e rasga, faz uma lâmina desta fáscia, outra região faz uma lâmina para outro lado, e assim a gente começa a ter uma desorganização dessa fáscia superficial, e assim a gente começa a ter clipagem, alteração de fluxo de irrigação, de passagem, tanto do calor, como do sangue, como da oxigenação, quanto da nutrição para esta região que está mais acima. E entenda, neste caso, o que não estará passando são os nutrientes dos vasos calibrosos profundos para a superfície. Então, esta pele ela vai estar pouco nutrida, laminada, sem viço, sem vitalidade. Então, é aquela pega que a gente vai pegar e a gente fala, nossa, esse tecido não me devolve vida. Então, isso é muito importante de vocês entenderem. À medida que essa laminação acontece, tantos vasos sanguíneos, e aí vocês entendem que toda essa camada superior que vai conter aí o tecido subcutâneo, principalmente na camada que a gente chama de areolar, que é a camada que quando a gente olha no tecido do corpo, a gente vai observar a apresentação, o aparecimento da celulite.
Então, a gente vai começar a observar que nós já nos falamos que as fáscias superficiais, elas são responsáveis, entendam, gente, bastante importante. Então, à medida que meu embriãozinho vai crescendo, então o tecido vai migrando e vai levando uma pontinha do tecido para lá. Então, para crescer o bracinho, isso daqui tem que ir andando junto. Então, esse sanduichinho, ele vai chegar até a ponta dos meus dedos, a palma das minhas mãos e a planta dos meus pés. Estas são regiões que apresentam maior resistência à carga, impacto e deposição, descarga de peso no tecido, justamente porque elas são regiões que juntam a fáscia superficial com a fáscia profunda. Elas são regiões de encontro das duas camadas faciais. E é por isso que eu digo para vocês que quando nós fazemos trabalhos reflexos, nós estamos ativando, ajustando, gerenciando, principalmente o estiramento e os sinais que chegam desta primeira camada. Vocês conseguem entender que a camada cutânea é onde eu vou ter o tato, e por isso, esta camada, ou seja, o revestimento do corpo deste bebê, ele é o maior estímulo que eu posso dar para desencadear respostas reflexas. Dá para vocês entenderem o que eu estou falando para vocês? Se tiver alguém que não entendeu por que eu estou falando isso, pergunta que eu vou tentar explicar de novo. Porque essa é uma compreensão fundamental para o nosso trabalho. À medida que eu desencadeio estímulos na pele, estímulos principalmente na palma da mão e na palma do pé, eu estou ativando os circuitos que vão tracionar, que vão colocar sob tensão ambas as cadeias, tanto superficiais quanto profundas. E por isso, essas em geral são as regiões que a gente usa para sentir, palpar, apoiar, captar, agarrar. Por quê? Porque nós estamos contando com regiões que têm o final desses tecidos juntos, certo? São regiões em que a gente tem o encontro dessas duas faces. E por isso que é tão complexo. Oi? Mas são estímulos específicos ou qualquer estímulo tátil funciona? Muito bem, é isso que nós vamos conversar sobre isso na aula de hoje, mas é a Karena, né, amor? Isso. Então, Ká, aí o que que acontece? Quanto mais rápido e intenso, maior é a resposta. Então, a modalidade do estímulo, ela vai modificar a modalidade da resposta. Mas o tipo da resposta vai ser sempre uma resposta reflexa. Entende? Então, quando que eu vou usar este tipo de estímulo? Apendicular, que vai desencadear um reflexo global reflexo, que vai desencadear uma contração muscular global reflexa. Quando eu vou usar esse tipo de estímulo? No começo, no meio ou no fim da minha reabilitação? Eu vou usar um reflexo de estimular palma da mão, eu tô falando de estimular tapping, bater. Dar a mão para a criança segurar num grasping, num reflexo de preensão palmar, isso é estático, isso vai modular o reflexo, porque eu não estou dando estímulo na face superficial e nem na pele, e muito menos nessas regiões que se encontram as faces. Mas eu vou estar parando, estabilizando e dando uma sensação de conforto, segurança e não movimento para aquela mãozinha. Então, eu vou estar apoiando este movimento, entendem? Então, é isso que nós vamos conversar hoje, para que fique bem claro o porquê que a gente vai usar algumas coisas ou não. Então, esse fenômeno de fasciculação da face superficial, ele vai gerar destruição desse tecido. E não no sentido de destruir porque vai necrosar, mas da perda da habilidade elástica e principalmente dessa capacidade de resistência.
Então, dá para a gente entender biomecanicamente que esse fenômeno de laminar essas faces, eu vou fazer assim, ó, só para vocês, vai ficar mais claro. Então, no fenômeno de laminação da face, é quando, em vez dela ser uma lâmina de tecido reto, ela fica várias lâminas, uma em cima da outra, o vaso que estava passando retinho, ele vai ter que fazer isso aqui e desviar. E com isso, ele não vai conseguir entregar a nutrição que ele deveria entregar para o trecho superior. Então, a primeira rede vascular vai estar dentro do músculo. Então, a contração muscular vai ser fundamental para conseguir manter todas essas pressões. A segunda rede vascular vai estar aqui na fáscia superficial. E a gente vai ter a terceira rede vascular que vai nutrir a pele. Então, são duas situações, só para a gente finalizar esse raciocínio. Se essa camada profunda aumentar, eu vou ter comprometimento dos vasos de grande calibre e laminação dessa fáscia superficial para aguentar o aumento de volume dessa camada profunda, seja por uma inflamação, uma deposição de proteína, um tecido que foi cortado, rasgado, alongado, botocado, uma perfuração de um anestésico, de um botão de botox, o que seja, um trauma, qualquer coisa dessas pode expandir essas camadas e gerar essa repercussão, ou por aumento dessa camada superficial, tá? Então, um aumento, um ganho de peso muito rápido, expressivo, ou uma intoxicação muito rápida, expressiva, ou um uso de um corticoide de forma muito intensa, um pulso de corticoide que vai desencadear aí o distúrbio do equilíbrio desse tecido conjuntivo, dessa camada areolar. E assim, como essa camada ela é dada por células que são globosas e que têm rápida capacidade de se diferenciar e se encherem de gordura, esta camada vai tender a, quando ela aumentar a sua espessura, e isso vai acontecer bastante nos processos de edema, a gente vai sentir isso nos nossos bebezinhos, lembrando que os linfáticos deles ainda não estão funcionando perfeitamente, uma vez que a contração muscular não está ainda ajustada, e a primeira situação fisiológica para a drenagem é a contração muscular. Nós vamos ter que o aumento dessa camada areolar, então dessa camada superficial da pele, que é quando a gente sente mesmo irregularidades nessa camada superficial, ela vai clipar, então, até aqui, se só essa camada foi alterada, até aqui estava tudo em ordem. Portanto, esses vasos de largo calibre, eles conseguem chegar até a face superficial, e com isso, os vasos de pequeno calibre, que deveriam sair, passar por esta camada e chegar até a pele, eles estão recebendo o aporte sanguíneo. Porém, à medida que esta camada mais superficial se expande, se distende, se preenche, ela vai clipar estes vasos. Então, nós podemos ter um efeito de compressão, observando uma pele que, em vez de estar, como no caso dessa profunda, pouco nutrida, lustrosa, ressecada, ela vai estar entumecida, engurgitada e com sinais mais de inflamação e estase do que com sinais de hipoxemia e falta de deslizamento, tá bem? Então, vocês vão ver nos vídeos que já estão lá na plataforma, que eu vou explicar isso bem detalhadamente para vocês, mas eu gostaria que vocês extrapolassem, porque lá eu estou explicando o princípio fisiológico de destruição tecidual que vai gerar o efeito da celulite, mas ele não é diferente do efeito da destruição tecidual global do tecido conjuntivo, e aí nós podemos transpor essa lei, uma vez que isso é uma lei tecidual, para todos os tecidos conjuntivos que nós vamos conversar daqui para frente, incluindo-se os tecidos faciais, os tecidos de revestimento muscular, de nervo e etc. Ok? Deu para entender? Então, só para vocês terem um olhar um pouco mais direcionado para o que nós estamos conversando quando vocês forem assistir a esse vídeo do Linfocinética. Muito bom.